O grande ator de Hollywood Denzel Washington virou pastor. Será que realmente isso é verdade? Meu ator predileto, Denzel Washington, é agora também meu companheiro de ministério. Foi ordenado ao pastorado, ao ministério pastoral. In accordance with the great head of the church, we baptize you, my brother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I know I can't relate. Por incrível que pareça, isso é verdade e glória a Deus por isso. Entretanto, precisamos tomar alguns cuidados. E vamos falar sobre isso. Essa igreja no qual Denzel Washington será pastor, ela foi fundada pelo Charles Harrison. E o interessante é que no início ele era batista. Com o tempo, ele foi crescendo espiritualmente e resolveu se aventurar em uma nova doutrina, que era a segunda bênção. E agora nós chegamos no movimento da Rua Azusa, que aconteceu entre os anos de 1906 e 1910, através de William Seymour. Então, o Charles, ele teve esse contato com o movimento pentecostal. E então, a igreja dele se tornou uma igreja pentecostal. E daí em diante, os seus seguidores e também os pastores posteriores começaram a aderir a algumas doutrinas, como a segunda bênção, né? Que é receber o Espírito Santo e a evidência no falar em línguas, e também outras coisas que os pentecostais também fazem aqui no Brasil. Então é nessa igreja que o Denzel Washington será pastor. E para falar sobre esse assunto, que é muito delicado, porque envolve uma conversão, eu trouxe aqui 3 livros importantes que eu usei como base. Olha só que interessante, este livro que está nas minhas mãos, do Frank Bettelman, O Avivamento da Rua Azusa, fala exatamente sobre o que aconteceu naqueles anos, né? Inclusive, o Charles Harrison, que fundou a igreja que o Denzel será pastor, ele provou desse avivamento da Rua Azusa. Então, esse livro aqui é muito bom para você ler, para você entender o movimento pentecostal, tá? O segundo livro que eu vou usar como base para falar sobre o Denzel Washington é este daqui, tá? Evangélicos em Crise, do Paulo Romeiro. O Paulo Romeiro, ele é muito conhecido, tá? No meio evangélico. Esse livro aqui, gente, também é muito baratinho, você encontra em vários lugares. Inclusive, se eu não me engano, essa edição aqui é bem antiga. 95, gente. Olha, tá vendo? Bem antigo esse livro aqui. E o terceiro livro que eu vou usar, que para mim é um dos mais lindos que eu já li, né? É O Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Esse livro é tão importante que antes de nós ingressarmos no seminário teológico aqui da Presbiteriana, nós temos que ler esse livro, tá bom? É uma indicação, porque fala exatamente como que um pastor deve se comportar e o que ele realmente tem que entender sobre o seu chamado. Então eu vou usar esses 3 livros para falar sobre esse assunto do pastorado do Denzel Washington. Então vamos falar sobre isso, tá? A primeira coisa importante, será que realmente essa conversão do Denzel Washington vai afetar a sua atuação em Hollywood? Olha só essa reportagem. O ator Denzel Washington, de 69 anos, surpreendeu a todos quando revelou ao site Gay.at que havia improvisado um beijo gay durante as gravações de Gladiador 2, mas que o momento teria sido cortado por suposto medo dos produtores. Então, olha só, gente, esse filme é recente, tá? Inclusive, muitas pessoas foram assistir nos cinemas. E aqui teve um beijo gay do Denzel Washington. E a minha pergunta é, será que ele vai continuar fazendo esse tipo de cena ainda? Porque se ele continuar, peraí, você não tem chamado pastoral. Porque como que pode eu ser separado para ser pastor e ao mesmo tempo continuar com as práticas mundanas? Principalmente no lixo de Hollywood. Hollywood, gente, é uma coisa assim de podridão. Você sabe muito bem que Hollywood tem várias coisas que acontecem lá que até mesmo os atores e atrizes não dizem. Então, será que isso realmente vai afetar a vida pastoral de Denzel Washington? Será que ele vai abandonar completamente a sua carreira e viver somente para o pastorado? Então, esse é o primeiro desafio do Denzel Washington. Uma outra coisa interessante é o seguinte, nesse livro aqui, Evangélicos em Crise, o Paulo Romeiro, ele fala sobre um tema interessante, o culto à personalidade, ou seja, quando nós desviamos a centralidade do culto e nós colocamos os holofotes em uma pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Hoje em dia no Brasil está crescendo uma onda de pessoas que são evangélicas e essas pessoas são famosas. Entretanto, a igreja aproveita que aquela pessoa é famosa, aquele ator ou aquela atriz, e já levanta como ministro da igreja, ou seja, pastor
ou até mesmo cantar ali na liturgia. Entretanto, essa prática é errada e tem muito viés, essa é a verdade. Quando uma pessoa é famosa e você separa ela para ser isso ou aquilo em pouco tempo, isso pode ser prejudicial para a igreja e também para o testemunho da igreja local. Agora perceba uma coisa, em muitas igrejas evangélicas tem esse hábito. Olha, a pessoa é famosa, se converteu, não precisa passar por 4 anos fazendo teologia, não precisa passar por um estudo bíblico para você entender o que é ser cristão. Não, você é famoso, se converteu, teve uma experiência com Cristo, legal. Você não quer ser pastor? E a pergunta que fica é, por que essas igrejas estão fazendo isso? Simplesmente para atrair mais pessoas. Sabia que tem pessoas que vão para a igreja exatamente para ver a estrela ali no palco? Ou seja, um cantor que era do meio secular, se converteu e agora ele canta na igreja. Então essa pessoa não vai ali para adorar a Jesus, mas essa pessoa vai ver aquele cantor ou aquela cantora que está fazendo um grande sucesso na igreja agora, que teve um testemunho maravilhoso. Então, perceba que é um culto à personalidade, não é um culto a Deus. Por incrível que pareça, né, nós temos muitos bezerros de ouro por aí e nós, às vezes, não quebramos esses bezerros. E você pode simplesmente idolatrar um ator, uma atriz, um cantor, e você nem percebe às vezes. E no caso do Denzel Washington, é a mesma coisa que está acontecendo. Olha só, lembrando que o que aconteceu com Denzel Washington é fruto de oração da sua mãe. A sua mãe, ela orou por muitos anos para que Denzel Washington ele fosse um ministro de Deus na igreja. E realmente isso se concretizou agora. Entretanto, é muito preocupante uma igreja agir de uma forma precoce em separar alguém que está fazendo a transição ainda para a igreja, ou seja, para Cristo. Então, gente, precisa de tempo. Então, quando você levanta alguém que é famoso, simplesmente por causa de sua influência, isso também é pecado, porque isso é viés. E eu vou explicar por quê. Olha só, tem pessoas ali que são capacitadas para serem pastores, tá? Essas pessoas. Entretanto, a pessoa que é famosa, parece que ela passa na frente, na fila, e ela já é levantada como um ministro do evangelho. Gente, não é assim que funciona. E olha só, como que nós sabemos realmente se o Denzel ele vai ser um bom pastor? Veja os frutos. Jesus disse que nós vamos conhecer a árvore segundo os seus frutos. Então, só o tempo nos dirá realmente o que vai acontecer com Denzel Washington e o seu chamado pastoral. É por isso que eu quero falar também agora do livro do Richard Baxter. O Richard Baxter, para quem não sabe, ele foi um puritano, um dos mais famosos, tá? E ele foi um ótimo pastor, inclusive ele é um exemplo para muitas pessoas. E no seu livro ele fala sobre o compromisso do chamado pastoral e também do desapego das coisas mundanas. Ele exorta as pessoas a fugirem das coisas mundanas, principalmente essas pessoas que tinham chamado pastoral. Então, ele começa ali a mostrar como que um pastor deve se comportar diante da sociedade, como que um pastor deve agir quando tiver algum problema na igreja. Então, ele fala sobre o chamado pastoral, o que envolve o chamado pastoral. Aí ele começa a citar muitas coisas. E a pergunta que fica é, será que o Denzel Washington ele está preparado para esse chamado pastoral? Lembre-se, gente, não é porque você tem uma boa oratória, que você fala bem, que você foi chamado para ser pastor. Vai ser vereador, vai vender alguma coisa na feira, vai ser, por exemplo, locutor, mas cuidado em achar que simplesmente porque você fala bem, você tem um chamado pastoral. Nem sempre é assim, tá? Eu estudo em um seminário teológico e ano que vem, se Deus permitir, eu vou ser ordenado pastor. E como que funciona para você ser pastor na igreja presbiteriana, gente? É aproximadamente quase 10 anos. É uma coisa assim muito longa. Então você tem que ter aproximadamente 3 anos e meio de membresia na sua igreja. Depois você vai passar por um psicólogo, um médico para verificar a sua saúde. Depois você faz o vestibular, entra na faculdade, fica 4 anos lá, você aprende grego, hebraico, psicologia, sociologia, português, exegese bíblica do Antigo e Novo Testamento, você aprende sobre tudo. Depois, você vai pregar para vários pastores e você tem que ser aprovado. E se você for aprovado, depois dos 4 anos e o sermão de prova, aí você vai ficar mais um ano licenciado para ser ordenado pastor no ano seguinte. Então, a formação de um pastor presbiteriano é quase igual à formação de um padre, gente. É uma coisa assim, sabe, bem longa. Tem uma coisa que me preocupa no meio
meio pentecostal e neopentecostal é que os pastores, em muitas vezes, eles não são treinados para serem pastores. E quando eu falo aqui treinados, eu estou falando sobre um curso teológico referente ao pastorado. Eu sei que tem igrejas que não têm nenhuma condição de enviar um pastor para um seminário teológico. Entretanto, não podemos negligenciar a formação pastoral. Lembre-se que quando você está estudando a palavra de Deus, lendo livros, você, de um certo modo, está glorificando a Deus. Então eu fico muito triste quando eu vejo pastores sendo ordenados sem ter uma preparação. É tipo assim, ele fala bem, ele já está na igreja 1 ano, ele não tem nenhuma preparação teológica, vamos levantá-lo como pastor. Eu não estou dizendo aqui que para você ser pastor, você tem que ter um curso teológico. Entretanto, você tem que ser preparado. É por isso, que pelo visto, o Denzel Washington ele será enviado para um seminário teológico. Entretanto, esse seminário ele é pentecostal. Agora, não sabemos se o preparo dele para ser ministro daquela igreja será de 1 ano ou 2 anos. Não sabemos, tá bom? Mas eu espero realmente que ele possa exercer o seu chamado pastoral com êxito. Tá? Lembrando que quando Paulo escreve a sua carta ao jovem Timóteo, que era pastor em Éfeso, ele falou sobre muitas coisas que Timóteo deveria fazer para ser um bom ministro. Não ser dado muito a vinho, tomar cuidado com as fofocas, o amor ao dinheiro e muitas coisas. E Paulo exorta o jovem Timóteo, inclusive, Paulo até mesmo recomenda que ele tomasse um pouco de vinho por causa de seu estômago, porque o vinho naquela época era medicinal. Então Paulo, ele instruiu o jovem Timóteo de várias maneiras. Então quando eu vejo o Denzel Washington sendo preparado para ser pastor, isso é muito legal e muito importante para a igreja dos Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é, será que realmente ele está preparado para ser pastor? Será que não é muito precoce esse chamado dele? Será que não era bom esperar um pouquinho mais? Porque recentemente ele fez um filme e teve um beijo gay. Pera aí, gente. Abaixa um pouco a poeira. Fala com ele, olha, vamos esperar um pouquinho, tá bom? Vamos conversar aqui com a liderança da igreja. Será que você consegue esperar mais um tempo? Depois você se batiza aqui, vamos passar um tempo aqui conversando, para você aprender um pouco mais sobre as doutrinas bíblicas. Sabe, tem que ter essa conversa, mas infelizmente, eu acho, devido à euforia dele ser um grande ator de Hollywood, acabaram, separando ele para ser um ministro da igreja, ou seja, um reverendo, um pastor, seja o que for. Entretanto, muitas igrejas acabam usando esse meio para chamar outras pessoas. E pelo que eu vi, essa igreja não é tão grande assim. É uma igreja de bairro, mas é uma igreja que tem a sua história. E a mãe do Denzel Washington participava dessa igreja e orava por ele de uma forma assim, gente, com muito fervor. E agora, o Denzel está vendo o fruto da oração da sua mãe. Então, gente, tudo isso aí é muito precoce e não dá para ter ainda uma resposta sobre o que vai acontecer. Agora, uma coisa nós não podemos negar. Como que nós podemos identificar se realmente o chamado dele vem de Deus ou não? Veja os frutos. E como que nós podemos saber se realmente isso vai acontecer? Só o tempo nos dirá. Só o tempo nos dirá. Tem muita gente famosa que se converte ao evangelho, vira cantor ou pastor, só que com o tempo vê que não é aquilo que elas imaginavam, essas pessoas. Aí acabam saindo da igreja. E por que isso acontece? É porque essa semente foi lançada nos espinheiros, ou até mesmo em um lugar muito seco e não frutificou. E vocês sabem muito bem do que estou falando, Jesus falou sobre isso, sobre a questão da semente. A semente que caiu, por exemplo, nos espinheiros, a semente foi sufocada por causa do mundo. Então, isso acontece com muita gente famosa. E eu espero que não aconteça com Denzel Washington. Tomara que não seja apenas emocionalismo. E tem uma frase interessante do Charles Spurgeon que ele fala sobre isso. Ele fala o seguinte: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Então, tem aqui mais uma pergunta. Será que não foi apenas emoção? Ou realmente foi uma conversão a Cristo? Gente, é o que eu falo. Eu não posso aqui criar ideias ou suposições sobre o que realmente vai acontecer sobre o ministério do Denzel Washington. Eu acho que nós estamos muito eufóricos e nós precisamos aguardar o tempo, tá? Será que não é apenas mais uma emoção ou realmente é uma conversão? Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se você quiser fazer curso de teologia comigo, é só clicar no link que estará na descrição deste vídeo. Deus te abençoe e até mais!